Olá, boa tarde. Aqui é a Sandra, na Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas-feiras. Venham para a conversa terapêutica, tentem chegar às 5h30, porque a conversa é muito rica, é muito esclarecedora, consoladora. E depois às 6h15 a gente tem a live. E depois a gente tem o tratamento de desobsessão, as consultas de floral e a gente volta aqui para o salão para ouvir o Evangelho, porque enquanto estamos ouvindo tanto a live quanto o Evangelho, estamos sendo tratados. A gente ficaria surpreso de ver o trabalho que a espiritualidade tem durante as palestras. Durante as palestras nos centros espíritas, a espiritualidade trabalha exaustivamente. Tem aquele livro, Nos Bastidores da Prece, é um livro que ele é usado aqui na casa como, acho que é no último semestre do curso de médiuns, é um livro muito esclarecedor. E tem ali uma parte que os espíritos da luz, vinculados a um centro espírita do Rio de Janeiro, eles vão ajudar uma moça que está sofrendo influências, boa noite, das trevas, assim, estão tentando arrastar ela lá para o lugar das drogas e ela está sucumbindo e indo. E tem um aprendiz, um espírito aprendiz, que pergunta assim pro Agar, que é o chefe dos espíritos iluminados ali: mas a gente está entrando aqui na casa dela, a gente tem permissão? Porque as trevas, se elas não encontram proteção na nossa casa, elas entram e ponto final. A luz não, a luz, para entrar na nossa casa, ela precisa de uma permissão. Eu tenho repelente. Zé, você se importa de pegar? Desculpem, o repelente, se você só pegar a minha bolsa, eu vou dar o repelente, porque hoje eu trouxe, desculpa, viu? Muito obrigada, Zé. É esse aqui. Não, mas não é só você. E aí vai que, é um repelente que eu fiz caseiro. Nossa, ai, quero sim. Desculpa, viu, minha gente, mas tudo bem, live é ao vivo, gente. Muito obrigada, Zé, agradeço muito. Bom, e aí o espírito, ele pergunta, ele fala: e nós vamos entrar aqui? E aí o H, quem quiser fica à vontade para usar, o H, que é o chefe, ele responde assim: sim, porque nós tivemos permissão. Aí o discípulo pergunta: mas permissão da onde? E ele fala assim: lá no centro espírita, a avó dessa garota colocou na caixinha das vibrações espirituais, porque tem de saúde e tem vibração espiritual, certo? Colocou o nomezinho e enderecinho dela na caixinha de vibrações espirituais. Então, a hora que a avó, que tem essa relação sistêmica, né, de hierárquica, de respeito, pede pela neta, ela está concedendo a autorização pela neta, porque ela é responsável sistemicamente, vamos dizer assim, pela neta. E é assim que eles adentraram na casa da moça. Quando eles entram lá, a casa está cheia de miasmas, formas pensamentos. Então você tem um pensamento de inveja, um pensamento de erotismo. Não quer dizer que você não possa viver a sexualidade, percebe? Não só podemos como devemos, mas é aquele pensamento obsessivo que traz uma vibração muito baixa, não é uma vibração elevada que inclui o amor, é uma vibração muito baixa, e aquilo fica se repetindo, vai criando lesmas. A gente não vê, mas os espíritos veem as lesmas. Aonde? Na pessoa, no guarda-roupa, na roupa, na cozinha. E eles entram naquele apartamento e falam: nossa, tem lesma demais, tem miasmas, formas, pensamentos demais. E eles começam com o aparelho limpar tudo aquilo ali. E se a moça for num centro, se livrar de todos esses pensamentos, chegar em casa e fazer o esforço
que nós estávamos ouvindo aqui. O esforço de não pensar igual, o esforço de pensar diferente, o esforço de ler um bom livro. Tá difícil ler, tá difícil pensar diferente? Bota uma música. Põe uma música de um jazz aconchegante, suave, ou uma música religiosa, ou, enfim, música de meditação. Tem hertz agora. Se você digitar hertz no YouTube, você tem lá 1111. É um hertz que eleva a tua consciência, te induz a uma atividade mental pacificadora incrível, gente. Experimentam, porque comigo funciona demais. Então, às vezes a minha cabeça não está ajudando, peço ajuda da música, peço ajuda da oração, peço ajuda aqui da casa, das diretoras aqui da casa. Manda o WhatsApp, olha, eu tô com esse problema, será que meu nome pode entrar para os trabalhos do Reiki à distância? Pode entrar, elas me mandam o Reiki à distância. Gente, a gente está numa casa espírita, se a gente não tiver ajuda aqui com os nossos, vamos ter aonde? E a gente está aqui para formar um grupo coeso de ajuda. Então hoje eu peço ajuda, amanhã eu já estou tão bem que eu posso ajudar. E então a gente não pode esquecer destas ferramentas. O problema é que a gente esquece, a gente sai daqui, a vida lá fora captura o medo, captura a menos-valia, a angústia, o costume daquela dependência que a gente tem, e a gente esquece do poder que temos, né? Mas esse nem era o assunto, mas é que foi uma coisa muito, assim, que veio para eu falar, tá bom? Telepatia. Acho que sim. Aprendi na última. Telepatia. Dani, vem explicar pra gente, a Dani tá fazendo Vem, fala um pouquinho, fala só um pouquinho pra gente da telepatia, porque eu achei tão oportuno, ela falou que foi telepatia, e ela tá fazendo curso aqui. Fala pra gente, o que você lembrar. O que eu entendi é que são ideias que vêm, justamente o que você falou agora, você não sabe explicar. E é sempre pro lado do bom, do bem. Mais ou menos isso. É diferente de telepatia e... como eu falo? Obsessão. Não, Indução, transmissão. Acho que é indução. Tá. Quando você fala do sexto sentido, aí já é mais ligado ao psiquismo. Isso. Tá. Algo mais elevado. Tá. Telepatia não. Telepatia é isso. Tá. É algo que realmente falou com você. Que bacana. E veio. Viu? Acho que é isso. Muito obrigada. Me diz uma coisa, vocês acham que é só comigo que acontece isso porque eu tô aqui falando, então a espiritualidade me usa quando eles acharem? Daqui a pouco o Zé vai dar palestra, ele vai ser muito usado pela espiritualidade, ele vai falar o que ele estudou, o que ele leu, mas ele vai ser usado para falar para alguns corações aqui que ele nem imaginava que ele ia falar algumas coisas, e ele vai sair falando. Agora é só com quem está aqui? Ou será que no seu carro, dentro do seu carro, na condução vindo para cá, você pode fazer isso? Será que com a sua vizinha você pode fazer isso? Dentro do elevador? Será que você pode fazer isso com seu filho? Pode acontecer com encarnados ou com desencarnados. Desencarnados. Ou seja, basta a gente se colocar numa disposição de sintonia, que a telepatia pode vir, não é verdade? E a gente pode ser usado, como ela falou, para o bem, para dar um recado, para a gente se lembrar de alguma coisa que a gente tinha esquecido, de lição, que vai ajudar a gente naquele momento. Então, isso foi um exemplo ótimo, muito pertinente que ela falou, para a gente lembrar que quando nós nos colocamos à disposição, vocês vieram aqui hoje, vocês se colocaram à disposição da espiritualidade. Pode até ser que vocês sejam intuídos com coisas que vocês não queiram muito, mas vocês se colocaram à disposição e eles vão usar isso. Então isso acontece com todos nós o tempo todo. Quanto mais sintonia, mais a gente é usado. Quanto mais a gente é usado, mais realizados somos, mais felizes e fortes somos também. Vocês acreditam nisso ou acham que é muita ficção? Dá para acreditar, Felipe? Tá? Muito bem.
Então, a gente está falando da fé, né? Na semana passada, a gente pegou o gancho de como a sala de AA, de Alcoólicos Anônimos, ela é alicerçada na fé. Então, a gente estava hoje aqui ouvindo um depoimento falando de meditação. Meditação, para mim, sempre foi um bicho de 7 cabeças. Eu estou começando a conseguir fazer alguma coisa. Vocês conseguem meditar? Para mim, sempre foi muito difícil. Eu estou começando assim... É trabalhoso, porque é trabalhoso não fazer nada, se acalmar e ficar ouvindo a batida do teu coração. É super trabalhoso isso. O controle dos pensamentos é muito difícil. O controle dos pensamentos é muito difícil. Olha o 19º passo dos Alcoólicos Anônimos. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, cada um com a sua crença, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Se a gente lembrar nas nossas orações de pedir 2 coisas para Deus, primeiro agradecer. Eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou falando, eu estou saudável, agradecer. Mas a outra coisa, Senhor, qual é a tua boa vontade para a minha vida? Faça-me saber e capacita-me a executá-la. Faça-me saber e capacita-me a executá-la. Você sente que dá para falar isso na sua oração com Deus? Porque uma vez um amigo meu me disse: Sandra, quando eu propus isso lá numa palestra que ele estava dando aula, e que ele estava falando do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Uma senhora levantou a mão e falou assim: eu pulo essa parte aí do Pai Nosso, não dou conta, pulo essa parte. Você pula a parte do fazer, que seja feita a vossa vontade, pulo. E por que você pula? Eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Eu não sei, ele não me falou qual que é a vontade dele, eu pulo essa parte. Eu me sinto tão à vontade falando qual é a tua vontade, porque todas as vezes que eu fiz a minha, eu quebrei a cara. E quando eu faço a dele, dá tudo certo. Então, às vezes eu não sei direito qual que é a dele, mas que eu falo para ele fazer, eu falo. Se eu vou conseguir fazer, se eu vou obedecer, se eu vou ouvir, isso eu não sei, mas eu coloco nas mãos dele. Então, a minha pergunta aqui é se vocês se sentem à vontade em colocar a vida de vocês nas mãos de Deus. Só faz assim ou assim, só para eu saber. Vocês se sentem à vontade? Isso não causa um constrangimento? Lá vou eu saber qual que é a vontade de Deus? Não causa um constrangimento. Então podem ter certeza de uma coisa: a gente já andou bastante para frente. Olha essa senhora, que sofrimento a dela, né? Nós estamos aqui lutando com as nossas dependências e ela com a necessidade extrema de controle. É um vício horroroso. Muito bem. Então a gente está falando da fé, né? Precisamos escolher o que vamos sentir, pensar e falar, porque no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus falou assim para os discípulos: aonde colocardes o vosso tesouro, lá também estará o vosso coração. O que ele quis dizer com isso? O que é o nosso tesouro? É o dinheiro que a gente guardou no banco? Não, né? O tesouro é aquilo que o seu coração mais quer. Do que fala a boca, disso está cheio o coração. Então, o seu tesouro é o seu sentimento, o seu pensamento, a sua palavra, as suas atitudes. Isso é o seu tesouro, porque é isso que molda a sua vida. Então, aonde você colocar o seu tesouro, suas palavras, sentimentos, emoções, atitudes, ali também estará o seu coração, que é o chefe soberano. Então, aonde eu coloco as minhas palavras, eu coloco energia para fazer as coisas acontecerem. Então, é por isso que a gente fala que é bom agradecer antes de reclamar. Porque se você começa a agradecer, você cria o hábito de agradecer por tanta coisa
que na hora que você for reclamar já não tem mais energia. Ah, tem que reclamar agora? Ah, não. Quero ficar com a vibração da gratidão, do agradecimento. Então, aonde a gente colocar o nosso coração, ali as coisas vai ser assim, ó, o caldeirão da bruxa, né, no bom sentido. É ali que a mágica começa a acontecer. Se você coloca o seu coração num relacionamento conflitivo, a tua energia acaba. Se você coloca o teu coração no teu estudo para você conseguir se realizar profissionalmente, a tua energia sobe. Eu não estou dizendo que a gente não tem que colocar energia no coração, mas a gente tem que escolher aonde a gente vai pôr o nosso coração, a nossa palavra, porque ali a gente perde ou ganha energia. E a energia é o que vai delinear o nosso futuro. Então, ele fala disso. E vocês já perceberam então que nós não controlamos o que acontece fora, nós só controlamos o que acontece dentro. Então, hoje choveu, teve um alagamento, várias pessoas chegaram atrasadas. Chegaram reclamando? Não, chegaram com um sorriso aqui. Ai, que bom, eu consegui chegar. Viu a diferença? Não é assim, essa chuva, essa cidade, esse trânsito, nananina, não. Aqui não, violão. Aqui não. Reclama lá fora. Aqui a vibração é da gratidão. Ai, que bom que eu consegui chegar. Que bom que eu não me envolvi em nenhum acidente. Que bom que eu não teve nenhum acidente. Que bom, cheguei atrasada, mas cheguei, percebe? Você foca na gratidão. A tua energia começa a ser trabalhada, você começa a entrar em contato telepático com um monte de gente que quer falar, manda o teu currículo ali, ó, que eles estão esperando uma pessoa que nem você, continua fazendo o que você está fazendo lá dentro de casa, que o negócio está funcionando. Aí você vai recebendo as inspirações, porque você se colocou em sintonia vibratória para ouvir as boas inspirações dos espíritos da luz. Muito bem. E aí, então, Lúcia, chegou uma pessoa. E aí, então, daqui eu vejo tudo, né? Esse é o problema. Aqui, mas a fé, e aí ele continua dizendo o seguinte: que a gente, veja uma coisa, quando vem uma pessoa e por exemplo, extremamente grosseira com você, e você reage com grosseria também, porque às vezes isso acontece, a gente é pego no sopetão, não dá tempo de você elaborar aquela emoção, sair do sistema límbico. O sistema límbico é o nosso sistema emocional muito profundo, não dá tempo da gente racionalizar, levar para o córtex cerebral, para trazer um pouco de razão para aquela emoção e poder dar uma resposta mais adequada. Às vezes não dá, às vezes a gente é capturado na emoção. Mas, então a gente reage, a pessoa age, a gente reage. Quando, na verdade, a proposta é a pessoa age e a gente age de volta. Agir de volta é não reagir. Ela me trata com grosseria, eu devolvo a grosseria, isso é reação. Ela me trata com grosseria, eu respiro fundo. Eu tenho 3 segundos para levar essa emoção para o meu sistema, para o meu córtex cerebral, e o meu córtex cerebral começa a acender e falar assim, ó, lembra que Jesus falou, não pague na mesma moeda? Lembra que se você respirar, você ativa o seu sistema vago simpático e você se acalma? Aí você vai lembrando de tudo que você já aprendeu, da psicologia, da espiritualidade, de tudo. Aí você fala, nossa, então tá bom. Aí a pessoa me tratou com grosseria e eu consigo em 3, 5 segundos elaborar tudo isso e devolver uma resposta de gentileza. Ela merece? Não, não merece não vou ser hipócrita, merece? Não, mas eu não faço isso por ela, eu faço isso por mim e pelo meu compromisso com Deus, porque eu quero acertar. Daí ela é beneficiada, mas o meu compromisso é comigo mesma. Eu não quero ficar com essa carga ruim aí. Eu quero elaborar, eu quero ser capaz de agir
e não de reagir. Deu para perceber a diferença? Lúcia, você está com uma carinha de quem quer falar alguma coisa, vem falar. Não, parece que se fiquem à vontade, tá? Eu adoro quando vocês falam. Bom, e aí o texto diz o seguinte, porque a gente está aqui estudando, desculpa, não falei qual texto, né? O capítulo 19 do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que a fé é mãe da esperança e da caridade, que a gente começou a semana passada. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Hoje a gente termina. E aí, a fé é mãe da esperança. O que é esperança? É quando a gente vê como possível alguma coisa que a gente quer muito. Então, a gente quer muito uma coisa, tem que passar pelo crivo do é bom para mim, porque às vezes eu quero beber, então eu já sei que não é bom para mim. Tem que passar pelo crivo do vou prejudicar o outro. Eu quero demais essa promoção e vou passar por cima do outro, estou prejudicando, então não é bem isso que Deus quer para você. Agora não, você passou pelo crivo, não, o meu desejo é justo, é lícito, é bom e eu não vou prejudicar ninguém. Provavelmente foi Deus que botou esse desejo aí dentro do teu coração. É para você ir em frente, é para você ir buscar, né? E aí, então a esperança você vê como possível algo que pode ser feito, que é desejável que seja feito, né? Então, e a fé é você acreditar que Deus pode fazer aquilo. Você fala, ixi, eu quero uma faculdade, não sei nem por onde começar. Você não sabe, mas Ele sabe. Então a tua parte é assim, Deus, tá aqui o desejo, vai ser bom para mim. Passou pelo primeiro crivo. Não prejudico ninguém, pelo contrário, vou ajudar muita gente com o meu conhecimento, com a minha profissão. Passou pelos 2 crivos. E o terceiro provavelmente foi o Senhor que pôs isso no meu coração. Eu não sei como realizar, mas o Senhor sabe. Me mostra o caminho. Não dá uma alegria? Dá uma alegria, é libertador quando a gente faz isso. Você tira o peso de eu não consigo, eu não sei como, para assim, não é problema meu, estava me preocupando à toa. Não é problema meu, é problema de Deus. O meu problema é confiar nele, esse é um problema meu. Agora, como é que ele vai fazer isso? Não é da minha conta, é com ele. Faz sentido? Faz, Eduardo? Legal. A fé também é mãe da caridade. Gente, o que é caridade? Isso eu queria ouvir de vocês. Uma pessoa que viesse aqui, pode ser outros também. Assim, em uma palavra, em uma frase, o que é a caridade? Quem gostaria? Fazer sem esperar algo em troca. A gente pode dizer, caridade, fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Então, na caridade, a primeira coisa que vem no nosso pensamento é ajudar o outro, né? Mas o Evangelho, e está certíssimo, corretíssimo, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele expande essa ideia. Ele vai dizer para a gente que a caridade, ela não é apenas de atitudes, ela é de pensamentos. Dá para entender uma coisa dessa? Quando eu li, eu falei, olha, faz sentido, mas eu não pensava isso não. Porque sabe o que acontecia? Eu pensava assim, tô indo distribuir sopa no domingo, chuvoso, que eu podia dormir, que eu acordo todo dia muito cedo, nunca fui distribuir sopa. Eu venho mais tarde aqui fazer outros trabalhos, mas tem colegas que vão distribuir sopa. Aí, faz de conta que fui eu. Vou lá distribuir sopa, falo, puxa vida, caridosa, não estou esperando nada em troca, estou vindo para me doar, estou me sentindo bem, caridade, beleza? Sim ou não? Sim. Mas aí, enquanto estou lá distribuindo a sopa, eu falo assim, mas aquele vizinho, eu vou te dizer uma coisa, viu? Aquele som alto, olha, tomara que quebre, que arrebente. Então, eu estou fazendo uma caridade de atitude e uma descaridade, desculpa, acho que essa palavra não existe, mas vocês entenderam, de pensamentos.
Então, a caridade da sopa anulou a descaridade, a falta de caridade do meu pensamento. Porque o Evangelho, os Espíritos, né, através de Kardec, estão explicando isso pra gente. Se você for ser hipócrita, é melhor não fazer. Trabalhe o emocional para você ser verdadeira. Porque às vezes o pensamento machuca mais, prejudica mais, dói mais do que a atitude. Então, com os pensamentos a gente faz muita caridade, não é pouca não, né? Só para terminar aqui rapidamente, tinha mais umas coisinhas, mas eu ainda queria falar dessa questão aqui, que um dia, deixa eu ver só se... Tá, um dia, num dos livros do Divaldo, que eu esqueci qual, me desculpem, mas vocês vão saber porque o caso é bem famoso. É uma palestra que o Divaldo Pereira Franco morreu, desencarnou um amigo dele, a família que via que ele tinha um monte de mediunidade, dizia, ele já se comunicou, e Divaldo dizia, não, é muito cedo para ele se comunicar. E a família pedia, um dia Divaldo chega para a mentora espiritual, Joana de Ângeles, né, e fala, irmã, como é que tá o irmão que desencarnou? Eu gosto muito da família, eu queria dar um feedback. Aí a Joana falou, bom, então tá bom. Eu posso te levar para o hospital que ele está, a hora que ele estiver acordando, porque ele está sendo tratado no hospital. Mas o senhor vai ter que ficar de boca fechada, em silêncio. O Divaldo se ofendeu. Ele falou, nossa, eu trabalho há 40, 50 anos com a irmã e ela acha que eu sou um fofoqueiro, que eu sou um falante. É claro que eu vou saber me comportar, é claro que eu vou ficar quieto. Imagina que eu vou chegar lá no mundo espiritual falando. E aí, passou. No dia combinado, ela veio pegá-lo, desdobrado em espírito, e levou ele. E ele chegou lá, ai que legal, ele pensando, ai, eu nem acredito que eu tô aqui. Olha, aquele espírito ali, o meu amigo tá despertando. Ai, eu vou falar depois para a família vai ficar tão feliz. E aí ele ouve uma voz gritando na cabeça dele, silêncio! E aí ele se dá conta que no mundo espiritual eles ouvem os nossos pensamentos. E que ele estava fazendo uma balbúrdia ali com os pensamentos de alegria. Eram boas vibrações, mas ele não parava de pensar. Então o silêncio, ele não é só da nossa boca. O silêncio é o que a meditação nos traz. Como é difícil sair dos pensamentos. O silêncio é assim, é nada. Não sou nada, não sou ninguém, não vou a lugar nenhum. Estou aqui inteiro diante de Deus. Dificílimo, mas a gente há de praticar pelo menos 1 minuto por dia, porque cada vez que a gente pratica, a gente consegue um pouquinho mais. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento precioso de estudo na Tua presença, Senhor. Obrigada por cada trabalhador, por cada assistido, por cada palavra que estudamos, que vem de Ti, por cada palavra que o Senhor coloca na nossa boca, por cada correção, por cada ensinamento, por cada porta fechada que nos ensina a esperar, por cada porta aberta que nos ensina a avançar, por cada janela aberta que nos ensina a ter esperança e por cada janela fechada que nos ensina a ter fé. Que sejamos, Senhor, inteiros diante da Tua presença e que possamos, com a força que o Senhor nos dá, elevarmos a nossa consciência para vivermos diante de Ti com alegria, paz e trabalho no bem. Estas coisas te pedimos, em nome de Jesus, que assim seja.